Proteção de Deus e verificando a presença do número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui da quarta sessão extraordinária do segundo período legislativo de 2017, dentro da 17ª legislatura. Convido o vereador Itamar Júnior para a leitura do texto bíblico. Salmo 77, apenas um versículo. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele nos atenda. Até aqui, senhor presidente. Tendo em vista ter sido convocados os senhores e senhoras vereadores, na forma regimental, passamos para a deliberação das matérias constantes. Eu pediria a autorização do plenário para que fosse colocado em votação, não está na convocação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre a emenda à lei orgânica. Se o plenário concordar, de acordo, o plenário concordando, então passamos para o relatório do parecer. Eu pediria ao vereador Sérgio Alves Braga que fizesse leitura do parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer 025/17, relatório. Foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de emenda à lei orgânica, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Guaratuba, dispondo sobre a alteração da redação da lei orgânica nos parágrafos 1º e 2º do artigo 50, em que os requerimentos, indicações, moções, recursos contra atos do presidente, vetos, projeto de decreto legislativo e de resolução passam a ser votados em turno único do parágrafo 4º do artigo 103, que inclui o pagamento de 13º salário e terço de férias ao prefeito, vice-prefeito, vereadores, para o qual foi estabelecido como relatora a vereadora professora Paulina Muniz. Análise. Tendo em vista o parecer jurídico 046/17 e verificando que apresenta proposta objetiva alterar o inciso 1º e inciso 2º do artigo 50 da Lei Orgânica, de modo de imprimir celeridade no processo legislativo, em específico relativo aos decretos legislativos e resoluções, que passaram a ser votados em turno único. Sem exigência do intertício, somos favoráveis para que sua tramitação seja simplificada. No que se refere à alteração do artigo 103, inciso 4º da Lei Orgânica, onde o Supremo Tribunal Federal, no acórdão, reconheceu o direito à percepção do 13º salário aos vereadores, sendo necessária a modificação da disposição da Lei Orgânica. Cabe salientar que o mesmo não pode ser automático, sendo indispensável previsão orçamentária e respeito à lei de responsabilidade fiscal. Portanto, deve ser editada posteriormente lei ordinária regulamentando o tema, com estudos orçamentários exigidos em lei. Voto. Diante do exposto, o projeto reveste-se de forma constitucional, legal e jurídica, e de boa técnica legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Portanto, a comissão decide unanimemente por parecer favorável. Em discussão, o parecer, vereador Itamar. Eu gostaria de colocar ao plenário apenas uma ressalva, onde aqui na análise do parecer, diz: sem exigência de intertício, somos favoráveis para a tramitação seja simplificada. Obviamente que eu sou favorável ao parecer, mas essa tramitação simplificada, ela ainda mantém a exigência das comissões. Decreto legislativo vai ter os ritos, né? Com certeza. Não, mas no caso de resolução, senhor presidente, né? Poderíamos colocar no nosso regimento interno, daí o trâmite das resoluções. Só para entender então, que vai manter estamos ainda... em análise poderá ser colocado, então, no regimento interno, o trâmite das resoluções. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, aqui a questão dos interstícios é porque quando era em duas votações, então ele tinha que ter interstício de 24 horas. Agora, sendo em votação única, então ele não tem mais essa exigência.
Não, o rito pelas comissões ele continua normalmente, ele só vai ser em uma única votação. Tanto que o parecer jurídico ele coloca que a forma seria simplificada, até porque haveria toda a discussão anterior para montar essas resoluções. Então, tem que seguir a discussão anteriormente e aí fazer em uma única votação. Nas comissões ele segue normalmente. Então, se entende-se que será colocado, alterado o regimento interno com o rito da votação de moções, decreto legislativo, porque decreto legislativo é uma só e a votação, né? Então, não cabe passar em comissão. Mas as demais poderão ser passadas nas comissões, desde que o regimento permita. Só para discutir, Vossa Excelência colocou que decreto legislativo não cabe à discussão. Justamente era essa a minha preocupação, porque quem faz decreto legislativo é a comissão. A comissão. Alguns casos é a mesa. Continua em discussão, em votação, aprovado o parecer. Vereador Alex. Já que o parecer foi aprovado por todos os vereadores, seria possível nós colocarmos na ordem do dia? Em primeira votação, na hora do dia, se os senhores vereadores concordar, então, de acordo, será colocado, então, o projeto de emenda à lei orgânica, já que vamos ter 10 dias de interstício, que seja colocado na hora do dia. Todos concordando, será colocado na hora do dia. Vamos, então, para a ordem do dia. Projeto de resolução que abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal de Guaratuba. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Câmara Municipal de Guaratuba. Projeto de resolução que estabelece o horário do funcionamento da Câmara Municipal. Em discussão. Presidente, eu só gostaria de salientar que esse decreto, ele em nada vai trazer de prejuízo para a comunidade. Muito pelo contrário, nós vamos estar desde o meio-dia atendendo, então os gabinetes estarão abertos a partir do meio-dia, então as pessoas até que estão aqui pelo centro, que precisam passar na Câmara, também vão ter esse horário de almoço aí com os gabinetes abertos. E também que o trabalho do vereador, ele não é só aqui na Câmara Municipal, então não é que de manhã ou à noite o vereador está sem fazer nada. É importante que deixe claro isso para a comunidade, porque de repente a Câmara vai estar aberta só na parte da tarde. Mas todos aqui sabem que o vereador, ele trabalha 24 horas, ele não deixa de ser vereador nenhum período, então esse trabalho não será prejudicado, e sim seria até para dar um auxílio para aquelas pessoas que poderiam utilizar o horário de almoço para vir aqui na Câmara Municipal. Na legislatura passada já funcionava a Câmara da 1 às 6. Então, e também lembrando que a Justiça trabalha do meio-dia às 6. Continua em discussão. Vereadora Maria. Senhor presidente, bom dia. Mas o nosso horário é da meio-dia às 6 ou é da 1 às 6? Vereadora, o que nós temos é uma resolução, a Câmara vai abrir meio-dia. Meio-dia? Meio-dia. Então, tá bom. Daí, cada gabinete, cada vereador é independente, nos seus atos, para que passe o seu horário lá e que atenda os seus eleitores, atenda a população de Guaratuba. Continua em discussão, vereador Itamar. Eu sei que Vossa Excelência vai tomar o cuidado, mas mesmo assim é apenas uma lembrança que a gente colocasse aí nos próximos 10, 20 dias no site da Câmara em destaque, novo horário, bacana para que todo mundo que acessasse lá, a gente fixasse, se puder colocar isso na imprensa, escrita, os jornais aí que circulam na nossa cidade, essa proposta nova, para a gente não gerar nenhum transtorno, não fazer nenhum cidadão sair de casa, perder viagem. E ainda mais, senhor presidente, eu gostaria de pedir como vereador aos pares, dizer que o nosso site, na proposta de colocar o vereador como mais acessível para a população, está com um link um pouquinho pequeno, que fosse um pouco mais destacado ali, as propostas de como a vereadora Paulina colocou agora. É só uma sugestão e é uma alteração simples,
Tem gente que gosta de disponibilizar o WhatsApp, tem gente que gosta de disponibilizar o Face, tem gente que gosta de vários números, vários contatos, para que isso fosse colocado agora nos próximos dias, em função já dessa alteração, quem quiser fazer uma reforma, e colocar um link ali, uma chamada um pouco maior nos próximos dias. Era o que eu gostaria de sugerir, senhor presidente. Nosso assessor de imprensa está presente, provavelmente já anotou o pedido e com certeza será colocado. Também o pedido da divulgação do novo horário da Câmara que seja destacado. Vereador Donizete. Bom dia. Em relação a esse horário das 13 às 18 horas, para quem tem que bater ponto, tem que fazer a biometria. Se fizer das 13 às 18, daí não vai dar o... Vamos fazer uma reunião interna. Ele falou que vai ser aberto ao meio-dia, né? E funcionamento vai ficar a critério a Câmara, de cada... Veja só, o funcionamento da Câmara Municipal. A partir do meio-dia até às 6 é o horário que vai estar aberta a Câmara Municipal. Então, mas isso tem que ficar bem claro, quem tem que bater o ponto, que o meio-dia tem que estar presente. Claro, todo mundo que vai bater o ponto vai ter que bater meio-dia. Vereador Itamar. Tentando elucidar os pares aqui, mas pelo que a proposta que conversamos eu, o vereador Braga, o vereador Alex, o senhor, é que o horário serão compensado com as propostas de estarem participando das comissões, estarem participando das sessões, então aquela diferencinha de horário vai ser em serviço efetivo para casa, é isso, né, senhor presidente, que foi colocado? Obrigado. Continua em discussão. Em votação, aprovado o projeto de resolução que estabelece o horário da Câmara Municipal de Guaratuba. Proposta de emenda à lei orgânica. Altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 50 e a redação do parágrafo 4º do artigo 103 da lei orgânica do município, conforme parecer. Em discussão, vereador Almir. Senhor presidente, eu já falei, eu sou contrário a 1/3 de férias para o vereador. Então, eu só queria que constasse isso na ata, mais nada. Tá, será constado em ata. Continua em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam. Presidente. Vereador Donizete. Sim, não tem como fazer separadamente? Nós estamos, veja só, nós estamos 1/3 do aprovando décimo e... a emenda à lei orgânica. A emenda, depois vai ter uma lei complementar, que essa pode ser emendada, pode ser feito o trâmite de lei ordinária. É porque eu sei que tem gente que vai ser favorável ao 10º e tem gente que vai ser contra 1/3 de férias, né? Então, acho que seria interessante. Mas aí, veja só, vai ter uma separadamente. lei, vai ter que sair, conforme o parecer da comissão, vai sair um projeto de lei ordinário que será estabelecido e feitas as regras para isso. Continua em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação a proposta de emenda à lei orgânica que altera a redação do artigo 1º e 2º dos artigos 50. É a redação do parágrafo 4º do artigo 103 da lei orgânica do município. Encaminhada a comissão de primeira e votar. Nada mais havendo a ser deliberado, determina a diretoria legislativa a lavratura da respectiva ata da sessão e elaboração das resoluções aprovadas e demais anotações necessárias e as devidas publicação. Agradecendo a compreensão e o comparecimento dos senhores e senhoras vereadores, declaro encerrada a presente sessão. Vereador Itamar. Uma questão, acho que coletiva aqui, eu queria expor uma situação que envolve o nosso município e todos têm conhecimento. Nosso site da Prefeitura Municipal está fora, está gerando um transtorno. Obviamente que a gente gostaria de ter uma resposta, né, o porquê da demora. Mas também avalio, senhor presidente, que como hoje é sexta-feira, a gente teve uma sessão extraordinária, segunda-feira a gente vai ter novamente sessão, seria interessante para que nós, enquanto vereadores, pedíssemos uma dilação, no mínimo de uma semana, sobre o prazo do refis, senhor presidente. Porque tem gente que poderia consultar em outra cidade pelo site, e daí não conseguiu consultar pelo site. Então, isso pode ter gerado um prejuízo econômico, social, né, para nós, porque eu acho que o site dava para a pessoa consultar. Mas...
Temos aí o líder do prefeito, que poderá levar essa proposta. Já pensou se a ele? gente voltar na segunda-feira, que em função do problema que a gente está tendo aí com o site, voltasse aí com uma proposta de uma dilação de alguns dias? Da minha parte, podia ter Uma sido... prorrogação do Prorrogação, prazo. exatamente. Uma emenda à lei que nós votamos, prorrogando para se os vereadores concordarem, eu acho que o líder pode levar a proposta ao prefeito e que segunda-feira esteja nesta casa cedo para que a Comissão de Finanças e Orçamento possa dar um parecer até a noite para que nós votássemos. O meu compromisso, senhor presidente, aqui já de plenário, é de chamar as duas comissões, a comissão da vereadora Paulina, que é a Justiça e Redação, da vereadora Maria, e na segunda, se chegar esse projeto até às 3, 4 horas, em 20, 30 minutos a gente faz uma análise e dá um parecer conjunto para que a sociedade consiga ter essa dilação aí, essa prorrogação de prazo, porque eu acho muito justo e em função dessa consulta agora que ficou prejudicada, né? Então, são dois pedidos em separado. Primeiro, uma justificativa do porquê dessa demora de voltar ao site da Prefeitura, né? E segundo, que o prefeito também contribua no sentido de prorrogar o prazo. Obrigado, era o que continha. Nós aqui da casa entendemos a demora, porque nós tivemos também, foi hackeado o nosso site, foi um transtorno para voltar a funcionar normalmente. Vereador Almir. Senhor presidente, eu acho viável essa ideia e vem numa hora muito boa, vai ajudar muitas pessoas que moram fora e que estão chegando, às vezes pegam um congestionamento, vão chegar à tarde, mas que essa dilação não fosse menos de 15 dias, que fosse de 15, senhor líder, a 30 dias, para dar oportunidade. Nós temos turistas que têm casas que moram no Mato Grosso do Sul, até em Rondônia. Eu acho também. Mas da maneira que vinha, a gente pode emendar aqui. Então, tá. o importante é que venha do Executivo, que é uma proposta do orçamento, que seria iniciativa do Executivo. Chegando aqui, a gente vai adequar dentro do que os vereadores assim entenderem. Vereadora Maria. Senhor presidente, eu acho até uma coisa falta de respeito, porque o site da prefeitura é um compromisso deles, né? E a gente, ultimamente, a gente não está tendo esse controle. Cada vez que você entra lá, nada acontece. Então, acho até que não precisaria nós estar aqui pedindo isso, mas já que não acontece, é um direito nosso. Então, eu, como faço parte da Comissão Geral, e faço questão de sentar com a vereadora Paulina, a vereadora Itamar e todos vocês, vereadores, para a gente resolver isso. Eu que continuo. Eu só queria... falta de respeito é o cara que hackeou, né? Hackeou nosso. E agora hackeou. E depois eles pedem um valor muito alto para devolver as informações. Vereador Laudir. Não, eu só queria responder à nobre colega ali que, de fato, não foi não foi nem por querer e nem por acaso, né? Foi uma situação que o site foi hackeado e eles estão correndo atrás para resolver esse problema. Então, realmente foi um problema gravíssimo nesse sentido, vereador, e não foi por querer ou por desleixo, ou problema técnico, como aconteceu, que a senhora deve lembrar, que a Câmara também sofreu esse ataque e a Prefeitura, infelizmente, também. Correndo faz tempo, né? E não alcança o hackeador. Não é fácil. Agradecemos a compreensão novamente e desejo a todos um bom dia, um bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.